Pessoal, começando dando largada aí para o nosso assunto de execução penal, que é a Lei 7.210 de 84, né? Antes disso, vamos fazer um pequeno lembrete, né? O delegado tem conhecimento, já falamos sobre isso nos encontros de inquérito, né? Tem conhecimento de um crime. Então essa pessoa que está sendo, que imputaram a ele o cometimento de um delito, é o quê? Investigado, acusado. Ele vai ser investigado de um crime e ele é acusado de um crime. Então é o primeiro momento, acusado e investigado. Beleza. O inquérito policial, na figura do delegado, né, seus agentes, vai fazer diligências. Para quê? Buscar provas. Provas para quê? Em busca da autoria e materialidade. Ponto pacífico, sem nenhum problema. Tá? Então, nós temos então quem? Investigado e acusado. Quando o delegado já tem provas robustas, né, que aquela pessoa cometeu o delito, prova robusta, através de sua diligência. Aí já ele faz o que o delegado? Ato de indiciamento, para chamar essa pessoa. Aí ele passa a ser o quê? Indiciado. Ou seja, indiciado é quando as provas apontam, né, para ele, execução e materialidade, né, apontam para ele, por mais até que ele foi ajudado por alguém, mas isso aí, com o ato de indiciamento, ele passa a ser indiciado. Indiciado aí aonde? Na delegacia, depor, aí ele já é indiciado. Essa é a fase o quê? Pré-processual. Feito o inquérito, o juiz, o delegado manda para o juiz vai ver se aceita, via promotor de justiça, vai ver se aceita, né, inquérito via promotor de justiça ao juiz, para ver se aceita a denúncia, no caso do Ministério Público, aceita a denúncia. Aceitando a denúncia, aí já não é mais indiciado, aí já é o que? Réu, tá? Beleza. Recebeu a ação, claro, Ministério Público, se for particular, queixa-crime, mas o Ministério Público, que é o normal, é o geralzão que a gente sempre vê por aí. Então ele é réu, beleza. Bateu a sentença, foi condenado, aí o status já é o de quê? Preso ou condenado. Então, aí pela nomenclatura, investigado, /acusado, indiciado, réu, preso ou condenado, é onde você se ambientaliza, né? Uma questão de prova, então, o investigado, pré-processual. O indiciado, pré-processual. Não, que o réu, processo penal. O juiz aceitou a ação penal, seja queixa-crime, seja a denúncia via Ministério Público. O preso, o condenado, meu amigo. Então aqui já temos o que? Sentença. Cumprimento da sentença, que é o que nosso tema, execução penal. Então a execução penal, seguindo uma certa ordem, já passamos por recurso, está tudo na playlist lá, no nosso canal lá. Beleza? Mas eu estou falando isso, esses termos, investigado, indiciado, réu, preso, condenado, para poder você entender que com esses termos você se localiza numa prova, né? Uma questão subjetiva, uma prova objetiva, você já se ambientaliza, beleza? Então, o seguinte, o nosso primeiro encontro sobre execução penal é do objeto e da aplicação da lei de execução penal. Ela está onde? Está lá no artigo 1º, tá? Que diz o seguinte: a execução penal tem por objeto, a efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Ou seja, o cumprimento da sentença que o juiz bateu lá o martelo. Se vai começar no regime semiaberto, aberto, fechado, quer dizer, disposições da sentença, o que preconiza a sentença do juiz da vara de execução penal. Beleza? E proporcionar condições, aí já é aplicação, proporcionar condições para a harmônica, melhor dizendo, integração social do condenado e do internado. Quando ele fala condenado,
presídio. Internado, medida de segurança. Né? Aquela pessoa que... problema psicológico, enfim, não vamos tratar sobre isso. Aí é medida de segurança. Beleza? Tá ok? Vê se eu esqueci alguma coisa. Não. Vamos agora falar um pouco sobre esse assunto. Pessoal, olha só. Nós temos que lembrar que a pena ela tem caráter ou função. Na verdade, caráter ou função. Ou seja, ela tem um caráter retributivo, preventivo e reeducativo. Isso aí é parte geral do Código Penal. E nós vamos falar sobre isso. Né? Então, essa finalidade tríplice de retributiva, retribuir com uma pena aquilo que alguém cometeu de crime. Pode cometer um crime, vai sofrer uma sanção, uma pena. Um caráter preventivo, a preventiva ela é geral e ela é especial. O caráter preventivo geral, a toda a sociedade, né? Caráter geral, se cometer um crime, tem uma pena ali e vai ter que ir para o presídio e tal, beleza. A prevenção em caráter especial é específica ao condenado, né? Para que ele não venha a reincidir. E a reeducativa é a ressocialização. A gente vai tratar sobre essa finalidade, cada uma, tá? No caso da prevenção geral, como eu falei, visa a sociedade, o foco, né? Sociedade. Atua antes mesmo da prática de qualquer delito, né? De qualquer crime. Por quê? Como é preventivo, a sociedade, se cometer crime, mas a pena é alta desse crime. Nossa, esse crime aí, quer dizer, então, esse caráter preventivo, né? De deixar a sociedade alerta, porque se cometer aquele crime, vai ter essa punção aqui. Vai ser essa punição, melhor dizendo, tá? A simples aplicação da pena conscientiza a coletividade, a sociedade, do valor que o direito atribui ao bem jurídico protegido. Estão elencados ali na parte geral, parte especial do Código Penal, que é o nosso direito material penal. Tranquilo? Prevenção especial, porque a prevenção é a geral, sociedade, e especial. A prevenção especial e o caráter retributivo, aí é durante o cumprimento da pena do detento lá no presídio, né? Na casa de detenção, tá? O caráter reeducativo, fase de execução do cumprimento, buscando o quê? Ressocialização. Nessa fase de execução, a meta, o foco, não apenas efetivar as disposições do cumprimento da sentença, né? No caso, o cumprimento da sentença visa o quê? Concretizar a punição e a prevenção no sentido da sociedade ficar alerta, né? Mas, sobretudo, a ressocialização do condenado, isto é, reeducado para que no futuro, venha a sair, né? E possa se reintegrar à sociedade como uma nova pessoa, consciente dos seus atos e não cometer mais, né? Não ser uma pessoa reincidente. Beleza? Bom, a lei de execução penal também é aplicada, no que couber, às hipóteses de sentença absolutamente imprópria, ou seja, execução de medida de segurança, tá? Não se aplica, porém, nos casos de medidas socioeducativas, que aí nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que, no caso, a criança ou adolescente não comete crime, comete ato infracional. Importante, IPC, isso que eu falei aqui, né? Você numa prova aí tem que ficar atento. Por quê? Porque criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, beleza? Medida de segurança, aquelas pessoas, a pessoa doente mental que comete um crime e tal, ela vai ser punida? Entre aspas, na verdade ela vai ficar num lugar, sanatório e tal, tomando uma medida preventiva, vai reter ele lá. Ele vai ser punido sim, né? Mas não é no presídio, ok? Então tá. Então vamos falar agora das penas, das medidas de segurança e da medida socioeducativa. A pena, cidadão comum, cometeu um delito, lei de execução penal.
Medida de segurança, aquelas pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? Comprovadamente, vai ficar retido num lugar específico para isso. Né? Não tem como ficar num presídio. E a medida socioeducativa para criança e adolescente infratores. Tá? Bom, penas, no caso da LEP, em abstrato, prevenção geral, positiva e negativa. Em concreto, prevenção especial, mas retribuição. E em execução, concretização dos objetivos da sentença, mais ressocialização. E pressupõe fato típico, ilícito, ou seja, antijurídico, praticado por agente culpável. Então, é aquele conceito que eu dei de crime. Lá na frente, fato típico, antijurídico e culpável. Né? Se A mata B, ele comete um crime? Depende. Com certeza ele cometeu um fato típico. Mas se for legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o policial que atira e tal. Quer dizer, então aí já não tem o caráter antijurídico. Então para ser crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpado. Beleza? Medida de segurança, aquelas pessoas com problemas psiquiátricos tal, que cometem crime. Bom, essencialmente preventivo, tá? Não se nega, porém, seu caráter de pena, vai sofrer uma pena, em especial de natureza detentiva, ele vai ficar retido ali no manicômio penal, como tem o da Lanterna Vermelha, enfim, como tem o Champinha, que é uma situação sui generis, depois a gente comenta, né, porque ele sofreu uma medida de segurança, ele era menor, era adolescente, ele com alguns comparsas, mataram um casal de adolescentes que estava acampando. Só que ele já completou a maioridade, mas o laudo psicológico não deixa ele sair. Já era para ele ter saído, né? Medida de segurança. Enfim, não se nega, porém, seu caráter de pena, em especial de natureza detentiva. Estamos aonde? Medida de segurança. Doença curável, então a finalidade que é objetiva, a cura. Se for a doença incurável, deixá-lo apto a conviver em sociedade, né? Essa é a finalidade da medida de segurança. Pressupõe fato típico, ilícito, praticado por agente não imputável, porém perigoso, periculosidade. É o caso do Champinha, que é uma situação sui generis, que é o único no Brasil, que eu saiba, que completou a maioridade e ainda continua sofrendo medida de segurança. Tá? Medida socioeducativa é o quê? É o que preconiza o ECA, responsabilização do adolescente. Tá? Integração, eu falei criança, adolescente, mas é só adolescente, desculpa. Integração social do adolescente, mas garantia de seus direitos individuais e sociais. Desaprovação da conduta social. Pressupõe um fato típico, cometer um crime, ilícito, ilegal, antijurídico, praticado por adolescente, jamais criança, foi mal, desculpa mais uma vez, em conflito com a lei. Ok? Bom, vamos tratar agora dos princípios que orientam, que geralmente da matéria nova, né, que a gente vai tratar, sempre tem princípios basilares, que é o norte. Né? Em caso de dúvida da norma, você vai beber na fonte. E a fonte é o quê? Os princípios. Então, são princípios que norteiam a lei de execução penal. Princípio da legalidade, vamos tratar de cada um. Princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da individualização da pena, princípio da jurisdicionalidade e outros princípios constitucionais que têm importância. Bom, legalidade. Em vários dispositivos da Lei de Execução Penal, a legalidade é enunciada no artigo 2º, por exemplo, abre aspas, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça Ordinária, Justiça Comum, Federal ou Estadual, em todo o território nacional, será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e no Código de Processo Penal. Já o artigo 3º da lei diz o seguinte: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Veja, aqui tem que ser bem claro. Estamos estudando o que preconiza a lei de execução penal. Mas na prática não cai na prova. O que cai na prova é o que está na lei. Tá? Então aqui não vamos conjecturar, isso aí em sala de aula. Sala de aula, mas professora, eu vi na televisão, bicho, a cela cabe 10, tem 50.
A questão aqui é bem clara. Vamos estudar o que cai na sua prova, tá? Prova da universidade, de repente tem a questão discursiva aberta ali para você externar as suas emoções, seu sentimento, beleza. Mas o foco, o mote aqui é estudar prova do AB, concurso público, beleza? Então não vamos falar, mas isso aí que está lendo aí, pô, artigo 3º, não vem ao caso. Bom, princípio da igualdade. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Tá onde? Parágrafo 3º, parágrafo único, melhor dizendo, artigo 3º, tá? Da Lei de Execução Penal, porque ela fala isso bem claro. Assegura que na execução da pena, no cumprimento da pena, não serão concedidas restrições ou privilégios de modo indiscriminado por origem social, política, de raça, cor, sexo, etc. Já o princípio da individualização da pena diz o seguinte: os condenados, artigo 5º da Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Ou seja, a pena será individualizada conforme a personalidade e antecedentes do agente, bem como o tipo de delito por ele praticado, tá? Isso está lá na disposição de motivos da LEP, item 26. Essa individualização da pena também tem no ECA. Se você tiver a oportunidade de estudar no ECA, na parte quando o adolescente ele fica numa casa própria para adolescentes infratores, vai em conta também o aspecto psicológico, a complexidade. Mas de repente ele tem 14 anos, mas pô, do remédio de altura forte pra caramba, pô, não tem como deixar ele no meio de adolescentes também, de 14 anos, porque tu vê que a complexidade física dele é bem maior. Então tudo isso é levado em consideração também nesse aspecto do ECA. Tá? E o princípio da jurisdicionalidade, melhor dizendo. O processo de execução será conduzido por um juiz de direito, tá? Como estabelecido, como preconiza o artigo 2º da LEP. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida. Bom, a natureza jurisdicional da execução se extrai ainda da simples leitura do artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução penal. Atenção, IPC, olha só, importante que a gente vai falar agora, tá? A lei, ela prevê a autoridade do presídio, ou seja, a autoridade que administra o presídio, uma certa autonomia, ou seja, a decisão sobre pontos secundários, né, da execução penal, ou seja, horário de banho de sol, critério do administrador presídio, diretor do presídio, cela do preso, alimentação e etc. Tá? Ele que vai sentir na administração do presídio se o horário daquele preso tem que ser diferenciado, se aquele preso, por exemplo, se aquele preso tem que tomar banho de sol sozinho, né? Como tem o caso do Chico Picadinho, que o banho de sol dele era isolado e tal. Tá? Mesmo nesses casos, resguarda-se sempre o acesso do prejudicado ao judiciário. Tá? Enfim, como eu falei, a gente não está aqui para questionar se isso é verdade, se na prática é o que está na lei. Tá? A autoridade administrativa do presídio, ela tem essa autonomia, né, de resguardar. Tem gangue, tem facção, não é mais gangue, né? Facção. O horário é diferente. O pavilhão é diferente. Quem faz isso? Quem vai fazer isso aí, quem vai sentir essa necessidade, né? A autoridade administrativa do presídio, né? O diretor do presídio. Bom, o último princípio dispositivos condicionais que se aplicam à lei de execução penal. Artigo 5º, inciso 67, ou seja, não haverá pena, aliás, 47, desculpa, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 34,
inciso 19, não haverá pena de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento e cruéis, tá? E o inciso 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, diferentes de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, da penada também. 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ok? Então, o que nós temos que entender que os advogados de defesa, advogado criminalista, defensor público, ele às vezes as pessoas, a gente vê em reportagens, não sei o que, reclamando, como é que pode? É pelo menos da lei. Aqui, presidiários serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Ou seja, se ela quando cometeu o crime, estava lá gestante, saiu a sentença, ela deu a luz, tem que amamentar a criança. Entendeu? Vamos fazer aqui juízo de valores. A gente tem que ver o quê? O cumprimento da lei. Ok? E isso que eu falei agora, esses outros dispositivos constitucionais, tem aplicação direta na lei de execução penal. Então, amigo, muda-se a lei. Tá? Bom, o artigo 2º da lei de execução penal, 7.210, diz o seguinte: a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, justiça ordinária, é a justiça comum, estadual, federal, tá? Em todo o território nacional, será exercida no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei, a lei de execução penal, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, jurisdição comum, tá? Todo condenado fica sujeito à jurisdição comum, ou seja, que é aquela federal ou estadual, tá? Mesmo, inclusive, o condenado pela justiça militar ou eleitoral. Só que a justiça eleitoral e a militar, a gente sabe que é uma jurisdição especial ou jurisdição especializada, tá? Justiça especializada. Então, IPC, olha só, compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, tá? Justiça militar ou eleitoral, justiça especializada, militar ou eleitoral especializada, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual, tá? Isso aí é uma súmula 192 do STJ. E no mesmo espírito dessa lei, ao juiz federal da execução criminal compete a execução da pena dos condenados que estiverem cumprindo pena em presídios federais, mesmo que condenados pela justiça estadual, militar ou eleitoral. Então veja, todo condenado ficará sujeito à jurisdição comum, né, que é a jurisdição ordinária, seja estadual ou federal, tá? Mesmo que condenado pela justiça militar ou eleitoral, que são justiças especializadas, assim como a do trabalho, justiça especializada, jurisdição especializada. Ok? Bom, o artigo 2º, né, a norma do artigo 2º diz o seguinte: o princípio da legalidade na execução penal. A execução das sanções penais não pode ficar submetida ao poder de arbítrio do diretor, dos funcionários e dos carcereiros das instituições penitenciárias, como se a intervenção do juiz, do Ministério Público e de outros órgãos fosse algo de alheio aos costumes e aos hábitos do estabelecimento, né? Isso aqui, quem falou foi René Ariel Dott, Problemas Atuais da Execução Penal. O que está dizendo é o seguinte: por mais que esteja preso ali, condenado, detento ali, não fica livre-arbítrio, né, do diretor, do funcionário dos carcereiros. Não é tão discricionário assim. Nós temos aquele caso, né, do ato administrativo
né, da autoridade em que ela vai regular o horário de sol ali. Não vai botar duas facções no mesmo horário de sol. Não dá certo, é óbvio. Horário de sol, a cela do preso, se ele vai entrar no RDD, né, regime disciplinar, né? Isso aí já é vamos ter claridade, né? Isso aqui é uma coisa. Outra coisa é algo arbitrário, né? Tanto do diretor do presídio como do pessoal da segurança de presídio, tá? Funcionários do presídio de segurança que fazem a segurança lá, tá? Carcereiro, enfim, tá? Bom, a Lei 7.210 de 84 atua como norma primária, básica, ficando a aplicação das regras do Código de Processo Penal na dependência de alguma lacuna da Lei de Execução Penal, ou seja, de forma residual. O Código de Processo Penal vai subsidiar a LEP, caráter subsidiário, tá? Houve alguma dúvida, alguma lacuna, vamos lá no Código de Processo Penal, ok? Beleza? Forma subsidiária, forma residual, o Código de Processo Penal vai ajudar a Lei de Execução Penal. Por força do artigo 2º, parágrafo único da LEP, aplica-se também ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral e Militar, jurisdição especial, assim como a Justiça do Trabalho, jurisdição especial, né? Jurisdição especializada ou especial, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição comum, impedindo assim tratamento discriminatório de presos ou internados submetidos a jurisdições diversas. Então, o que preconiza aqui a igualdade de tratamento para quem está preso, ok? Não, mas eu sou preso militar. Preso militar... Não, eu sou preso eleitoral. Não é bem assim. Bom, os presos que estiverem recolhidos em estabelecimento penal militar, devido à omissão da lei castrense, também serão submetidos aos preceitos desta lei. É o que diz o STF, tá? Em um julgado, ministro Gilson Dipp. Bom, estão assegurados aos presos cautelares, ou seja, prisão temporária e preventiva, abrangendo por óbvio os condenados provisórios, os mesmos direitos dos condenados definitivos no que couber, no que for possível, né? Conclui-se então possível a execução provisória, antecipando-se benefícios da execução penal na hipótese de condenado em primeiro grau, ou seja, preso, aguardando julgamento de seu recurso. Nesse sentido, temos não apenas a súmula 716 e 717, ambas do Supremo Tribunal Federal, mas em especial a resolução 113 do CNJ, que disciplina o procedimento. Bom, vamos ler aqui o que diz o Renato Marcão na sua conclusão. Abre aspas. A execução provisória pressupõe, nesses termos, o encarceramento cautelar decorrente da prisão preventiva e a existência de sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado definitivo. Assim, não havendo recurso do Ministério Público, do assistente de acusação e do querelante, restando somente o da defesa, a execução pode ser iniciada em caráter provisório. Isso é uma citação de Renato Marcão no seu livro, né? Curso de Execução Penal. Fica a dica. Tá? A quem compete decidir sobre pedidos formulados pelo réu em sede de execução provisória. Apesar de haver corrente no sentido de ser o juiz da condenação, né? O autor entende o seguinte, que a resolução 113 do CNJ, no seu artigo 8º, acompanhou um entendimento diverso, determinando que, tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida a guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis, ok? Bom, no próximo encontro vamos falar do artigo 3º, tá? Artigo 4º, fechando então o nosso primeiro encontro, que é objeto, né? E aplicação. Objetivo da LEP, está lá no artigo 1º, artigo 2º, o objetivo da LEP está no artigo 1º.
tá? E da aplicação da lei de execução penal. Beleza? Uma leitura simples, sem muito problema, né? Faça a elucidação. O cuidado que nós temos que ter é o seguinte: tem nada a ver com a realidade. Não tem como você fazer juízo de valores. Nós temos que ler, tá aqui, o que vai ser cobrado em prova. Beleza? Então tá. Até o próximo encontro. Um abraço.